Excelente. Gravando. Pessoal, novamente, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso webinar. Hoje a gente vai conversar sobre esse projeto Oxygen. A nossa intenção aqui não é ser extremamente detalhista e específico das nuances de como é que esse projeto foi conduzido. A nossa intenção aqui é a gente Uhum. falar da lógica por trás e do que interessa para que vocês consigam replicar isso no contexto de vocês. Eu vou estar sempre olhando para a tela aqui do lado, porque eu vou estar passando slide e comentando outras coisas que estão acontecendo aqui em paralelo. É, só um comentário para vocês não acharem esquisito. E, pessoal, o que que é interessante desse projeto? Aqui dando um contexto até histórico dessa coisa. A gente fala hoje com muita naturalidade de People Analytics, mas quando o projeto Oxygen nasceu, nem se chamava People Analytics ainda, era a área de People Operations lá no Google que rodou esse projeto como um todo. E então começou a se falar de People Analytics, né? Você vê como que grandes empresas que realmente inovam e produzem pesquisa são espelho para tantas outras. Então, a gente tem nascendo esse termo aí em contexto Google. Quem quiser ler mais sobre esse cenário todo, desse contexto, tem o livro do Laszlo, né? É um novo jeito de trabalhar, que é um livro bem legal, explica bastante desse processo todo de People Analytics. E existem dois grandes projetos que ficaram muito famosos. Um deles é esse projeto Oxygen, que fala sobre liderança, que a gente vai tratar hoje. Mas um outro projeto muito famoso também que ficou é o projeto Aristóteles, que é um projeto que fala sobre, tá bom, agora que a gente sabe alguma coisa sobre liderança, vamos ver o que a gente vai descobrir agora sobre os times, o que que é importante nos times. E aí esse projeto Aristóteles foi o precursor da grande divulgação de uma das coisas que a gente mais fala hoje em dia no mercado, que é a tal da segurança psicológica. Então, vocês vão ver aqui assuntos que, do ponto de vista do conhecimento acadêmico, eles já existem há muito tempo, e vocês vão ver o, o Google popularizando um pouco mais em contexto corporativo esse conhecimento. Então, o Projeto Oxygen, e vocês vão caminhar para assistir isso, ele é nada mais, nada menos que aplicação de método científico em contexto corporativo. Para quem conhece um pouco mais aí de método, vai ver que tem muito disso, mas ele é feito de uma maneira muito inteligente e muito bem feita, e que faz com que a gente consiga dar conta de implementar no nosso contexto real coisas que antes pareciam muito longe da realidade abstratas. Então, esse é o contexto do Projeto Oxygen. Do Projeto Oxygen nasceram várias figuras que são muito conhecidas hoje em dia, do contexto de People Analytics. A gente vai ao longo do tempo comentar e tudo mais, e recomendar livros e textos que vocês tenham interesse. A gente vai colocando aqui no chat e vamos trocando. Só deixando Uhum. combinado, por favor, coloquem dúvidas e comentários no chat. A gente, sempre que estiver apresentando, vai tentar ler, vai tentar responder. Isso aqui é um webinar, nossa intenção é também fazer uma troca. A gente não quer só expor para vocês conteúdo. Então, para quem Isso, e não... a gente já fez, até contextualizando, a gente já fez esse projeto, realizou ele várias vezes. Então, se Sim. tiver dúvida também, óbvio, a ideia aqui não é discutir tecnicamente implementação, cada detalhe e tudo mais, mas se tiver dúvida, traz, a gente vai conseguir responder isso, não só da perspectiva de quem leu o livro, entendeu no detalhe como o projeto do Google funcionou e replicou isso em outros contextos, mas de quem pegou exatamente aquele escopo e desenvolveu isso em várias empresas. E tem um negócio que é legal aqui, né, Raíssa, porque isso que manda um pouquinho da largada, mas não totalmente. Esse projeto ele trata do características do bom líder do Google e tem muito essa questão da gente olhar para o nosso contexto, para a nossa empresa e entender como que essas características na nossa empresa se particularizam. E não necessariamente vai ser a mesma coisa lá do Google. Então, implementar na sua própria empresa é um negócio legal. Dá muito para seguir essa estrutura, seguir o passo a passo, seguir o framework das coisas, mas repetindo algo aqui que a gente sempre repete, raramente vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V do resultado que o Google atingiu e a gente vai conseguir replicar isso dentro da empresa e ter sucesso. Então é bacana isso. E é legal esse negócio do projeto do Google, que também não é muito diferente da perspectiva da IBM. A IBM sempre fala isso. Pô, mas a gente sempre fez esse negócio desse jeito aqui dentro da IBM. A gente sempre pesquisou as coisas como se fosse um projeto científico. Hoje a gente tem um nome para isso, né? De fazer esse negócio dentro de gestão de pessoas, que é People Analytics. Mas nada mais é do que você fazer uma pergunta legítima
e criar um processo para responder a essa pergunta de maneira estruturada. É bacana a gente ver isso no projeto, porque aqui fica muito explícito e é uma pergunta legítima, interessante e legal de ser respondida. Perfeito, Giovanni. Giovanni sempre puxando para o fato de que a gente não está aqui para apresentar uma coisa técnica, a gente está também para apresentar o que a gente faz, executa em consultoria. Pessoal, rapidamente, para quem não conhece a Numera, essas aqui são algumas dos nossos clientes, empresas que a gente atende ou atendeu. Então, é, quando a gente estiver dando exemplos, é daqui que a gente fundamenta, é daqui que vem o nosso conhecimento. Então, a gente vai ter um conhecimento muito bem fundamentado do ponto de vista técnico, acadêmico, mas também, principalmente, do que a gente vê funcionando em consultoria. Então, para cada coisa que a gente vier falar aqui do contexto Oxygen, a gente também vai contar de como que a coisa opera na realidade, as suas dificuldades, facilidades. E eu acho que é por isso que vocês estão aqui, para a gente ter essa troca. Pessoal, então, é, qual que é o contexto aqui, dando um pouquinho de história de como é que essa coisa rodou? No contexto Google, o pessoal desconfiava muito no início da necessidade de se ter líder. E eles chegaram a experimentar não ter uma posição de liderança e a coisa ser totalmente horizontal. E em pouco tempo de experimento dessa situação, o pessoal descobriu que precisava ter uma liderança nem que fosse para poder, enfim, validar um Aprovar reembolso. pagamento, aprovar reembolso, né, Giovanna? É a coisa mais simples, assim, trivial. As coisas acabavam ficando muito difusas e desorganizadas. Então, depois que eles entenderam a necessidade, sim, de precisamos ter uma posição de liderança aqui nesse negócio, senão fica bagunçado demais. O que será que ótimos líderes fazem? E eles fazem diferença? Ou eu posso colocar qualquer pessoa nessa posição e a coisa vai funcionar? Né? Será que existe um perfil ideal aqui? E se esse perfil ideal existe, o que ele faz diferente dos outros para que eu consiga depois atuar dessa forma, né? Então, será que ótimos líderes fazem diferença? Essa é a pergunta mais fundamental que guia todo o projeto. Então, eles vão estruturar uma solução de compreensão desse problema e de resolução dele a partir dessa pergunta. E fundamentalmente, pessoal, como é que eu consigo responder? Será que ótimos líderes fazem diferença? Primeiro, eu preciso saber o que define uma boa liderança, né? O que é um ótimo líder? E aqui no contexto Google, a definição de liderança vai ser específica do contexto, do mesmo jeito que vocês vão ter que parar para pensar no cenário de vocês, o que constitui um ótimo líder no seu cenário. Porque o desfecho é diferente, o resultado esperado é diferente, o perfil é diferente, né? Então, aqui a gente já começa uma discussão sobre como que o importante do projeto Oxygen é como eles construíram a solução e não necessariamente o que eles acharam. Porque tipicamente o que a gente vê as pessoas fazendo no projeto Oxygen o Google descobriu as 8 coisas, 10 coisas que fazem um ótimo líder. E agora eu pego essas 8 coisas e tento promover, selecionar, treinar com base nesses critérios. Só que veja, aqui existe uma característica muito específica. O que é produzido no Google, quem é contratado, qual é o produto, qual é o final, qual é o desfecho, qual é o resultado esperado, é totalmente diferente de empresa para empresa, inclusive. Então, assim, a não ser que você seja muito semelhante ao Google, é muito provável que o que faz um bom líder no seu cenário vai ser diferente também. Então, qual é o caminho fundamental que a gente precisa pensar aqui? O que é um ótimo líder? Então, quando eles pensaram nisso, o que definia um excelente líder eram esses critérios aqui. Um ótimo líder em contexto Google, ele é capaz de produzir um time engajado e uma equipe de performance alta. Então, quando eles determinam isso, vejam que tem uma questão aqui por trás que não é só uma determinação de qual métrica vai ser usada, mas existe um mérito de valores. Eu poderia determinar que o mérito de um bom líder na minha empresa é somente aquele que produz alta performance. Mas esse não foi o guia principal aqui. Essa pessoa, ela era um bom líder na hora que ela produzia resultados objetivos, mas também que tinha uma equipe engajada. No cenário de hoje, é possível que vocês aí, no seu cenário, até inclua um líder que, por exemplo, promove saúde mental, promove bem-estar, coisas que agora a gente está tendo mais atenção do que se tinha 10, 20 anos atrás. Tá fazendo sentido, pessoal? É,
Um ponto importante aqui que a gente começa, de novo, trazendo coisa, né, do contexto de consultoria. É muito comum a gente ver as empresas discutindo sobre coisas. Ah, eu preciso criar um ambiente de trabalho melhor. Eu preciso, sei lá, fazer com que os meus colaboradores tenham mais performance. E fica essa coisa meio que no ar, sem definição. O primeiro aspecto que é importantíssimo nesse projeto do Google, qualquer projeto que a gente vá realizar usando essa abordagem analítica e estruturada, é a gente conseguir definir as coisas objetivamente. Então, a primeira coisa objetiva que a gente tem definido aqui é o que é um ótimo líder. Um ótimo líder, objetivamente, é aquele que mantém a equipe engajada e que consegue fazer com que a equipe seja de alta performance. E são critérios que são explícitos, declarados, verificáveis. Isso é um aspecto que é, assim, muito central desse negócio que a gente está discutindo aqui, que é People Analytics. Excelente, Giovanni. Nesse sentido, pessoal, a gente pode pensar que essa coisa roda aqui em dois eixos principais, né? Então, eu posso pensar que eu vou ter líderes de baixa performance e alta performance aqui nesse eixo horizontal, e no eixo vertical eu posso pensar que eu tenho alto engajamento versus baixo engajamento. E nesse sentido, a gente pode pensar assim, quem se encaixa, ih, ficou um pouquinho desconfigurado, quem se encaixa no quadrante ali azul, no extremo de alta performance e alto engajamento, é uma pessoa que fala, ah, meu time é incrível, entrega muito, é aquele cenário assim excelente, e no outro cenário, em baixa performance e baixo engajamento, é aquele líder que fala o tipo de frase, estou cercado de idiotas, ninguém entrega resultado algum, ou seja, todo mundo está desengajado e não entrega nada, e aí a culpa é de todo mundo, menos do líder, né? Então a gente pode pensar nesse cenário aqui de como ele é importante, porque a definição do que é um bom líder não está focado em características do líder, está focado em características do resultado que ele entrega. Esse é um resultado de engajamento, é um resultado de performance do time. E focados em qual é o resultado que esse sujeito consegue produzir, eu vou depois olhar para quais as características que ele tem e que fazem gerar esse tipo de resultado. Estão me acompanhando, Legal pessoal? isso, né? E é legal porque a gente vê vários casos das empresas focando em capacitação de liderança, focando em desenvolvimento de times e tudo mais, sem pensar nessa estrutura. E faz total sentido você pensar nessa estrutura, né? O que é um bom líder? O líder precisa liderar um time, precisa liderar uma equipe. Então, a métrica do líder faz total sentido que seja a métrica do time. Tipo, este líder conseguiu fazer com que esse time tivesse esse tipo de resultado ao mesmo tempo que esse time está extremamente engajado. É óbvio que a pessoa aqui descrevendo algo que já aconteceu é muito mais fácil do que você imaginar a coisa antes de acontecer. Mas é muito interessante você olhar para essa estrutura de como que você define objetivamente aqueles conceitos, como que você separa as coisas aqui, né? Como que você define critério para as coisas. Então, é bem interessante desde o início esse projeto. Bons líderes não são avaliados pela característica dele em si, pelo que ele fez de faculdade, pela competência dele. Eles foram avaliados pelo Google sobre, na perspectiva do efeito que eles têm sobre os seus próprios times. Então, um bom líder é aquele que vai manter o time altamente engajado e com uma performance alta, enquanto que o líder não tão bom assim, ou líder ruim, em último nível, vai manter o time desengajado e com uma performance ruim ou mediana. Então, é bem interessante você olhar esse ponto de partida. E nos teus projetos, seja ele algo similar ao Oxygen, que é buscar as competências de ótimos líderes, ou qualquer outra coisa que você queira investigar dentro de casa, essas definições objetivas são interessantes, né? Interessantes não, necessárias. Eu vi que teve uma pergunta aqui do Fábio de como que a gente média. Ah, você já respondeu. Assim, de todas as vezes que a gente fez projetos com esse escopo, com escopo similar, a gente aplicou a nossa pesquisa. E aí, quando a gente aplica a nossa pesquisa, a Numera tem uma metodologia desenvolvida, proprietária e tal, a gente consegue trazer um monte de outras informações. A gente faz as perguntas para as pessoas, mas cruza com dados internos e tal. Então, a gente consegue ter muito detalhamento sobre aquele time que está respondendo para o gestor específico. Então, eu não lembro de nenhum caso aqui que a gente tenha usado algum dado passivo. Sempre a gente teve em conjunto com essa descrição das características dos bons líderes a aplicação de uma pesquisa de engajamento específica.
Perfeito. Pessoal, a gente. Deixa eu fazer um parênteses muito rápido aqui sobre como que isso daqui é importante. Eu quero ressaltar trazendo uma outra coisa que eu estava discutindo até com o Giovanni hoje mesmo, né, Giovanni? A gente está trabalhando num treinamento de pensamento estratégico e a gente estava conversando muito sobre como que é urgente e necessário que você saiba onde você quer chegar. E aqui vejam como que existe essa clareza muito grande. Onde eu quero chegar é no líder que entrega o melhor resultado. Eu tô batendo bastante nessa tecla porque isso é muito importante, porque isso não é óbvio. É muito comum as pessoas pensarem assim: ah, o que que faz um bom líder? Ah, ele vem de uma universidade muito boa, ele tem um histórico muito bom, ele passou por tais e tais empresas, ele tem tantos anos de experiência. A gente, quando pensa na descrição de um líder excelente, é muito comum se pensar em característica de como que essa pessoa, esse perfil imaginário de excelência existe no mundo. E aqui eles foram para uma outra ótica, eles foram para a lógica de o que que esse líder entrega. E então é uma perspectiva muito mais estratégica de como que você alcança um resultado. O que que eu quero, o que que eu quero no final das contas? E aqui, pessoal, vocês vão ver que depois, quando a gente chegar nas 8 características dos líderes, não é a faculdade que ele fez, não é o tempo de carreira, não são essas Uhum. coisas que diferenciam o líder que está do lado azul versus o líder que está do lado vermelho. São outras características. E o que interessa é o que ele E o entrega. legal e o legal é que é verificável de uma forma relativamente simples, né? Porque, poxa, são características, de novo, né, voltando ao ponto. Eu estou falando de um líder, eu espero que esse líder tenha esse efeito positivo sobre um time. E essas duas características daqui, performance do time e engajamento do time, são facilmente medidas, porque você consegue saber o que o time entregou lá pelas metas, avaliação de desempenho, comparação com pares e tudo mais, e você também consegue saber o engajamento do time, mesmo que você não tenha feito, colocar de pé uma pesquisa de engajamento aqui é relativamente fácil de se fazer. Então aqui você consegue metrificar muito facilmente e muito bem o que, que é esse ótimo líder. Não fica naquela definição, naquela verificação etérea das coisas, subjetiva das coisas. Aqui é muito objetivo. O bom líder é aquele que engaja e extrai performance, e o líder ruim é aquele que não engaja e não consegue tirar performance. Só falando dos extremos, né? Tem as outras combinações, mas os extremos são esses. E assim, aqui a gente está colocando esses dois parâmetros, você poderia não colocar num quadrante e ter mais parâmetros, né? Aquele que produz bem-estar, é aquele que, enfim, tantas Uhum. outras coisas, produz segurança psicológica, isso é uma coisa que pode ser importante no seu cenário, e aí por aí vai, né, pessoal? Não está escrito em pedra. E aqui a gente vai ter então a conversa de como é que a coisa rodou. É necessário que a gente saiba distinguir o bom líder do líder ruim, desse péssimo gestor, né? Esse ótimo gestor desse ótimo gestor. Então, eles foram atrás de quais eram, por fim, as características desses sujeitos que geravam aqueles desfechos desejados. As características desse líder que faziam com que o time tivesse boa performance e tivesse engajamento. E então, eu pegava uma característica do líder, por exemplo, que ser um bom coach. Eu tinha ali no cenário que um bom coach gerava um ótimo gestor era também um bom coach. Então, os ótimos gestores, ou seja, aqueles que tinham equipes engajadas e produtivas, tinham líderes que eram bons coaches, enquanto que no cenário do gestor ruim, eles não eram tão bons coaches assim. E a mesma coisa vai para cada uma das outras características. Isso aqui, obviamente, é uma simplificação e essas coisas são muito mais porcentagens e probabilísticas, mas é necessário que vocês entendam a lógica depois que vai para um refinamento mais específico aqui. Então, um ótimo gestor é aquele que empodera o time e não microgerencia. Um ótimo gestor vai ser aquele que mostra interesse genuíno pelas pessoas e pelo bem-estar delas. É aquele que é produtivo e orientado para resultado. Então, veja. Ser produtivo e orientado para o resultado provavelmente é uma característica individual que promove muito a produtividade do time. Enquanto que ele também ser uma pessoa que empodera o time e não microgerencia, provavelmente é uma das características que promove o engajamento do time, mas também deve promover a produtividade. Então, sabe comunicar e escutar, provavelmente é uma característica que promove lá o engajamento do time. E como engajamento e produtividade são coisas muito relacionadas,
é muito provável que aquele gestor que promove engajamento é o mesmo que promove produtividade, porque são coisas altamente correlacionadas aqui. A gente sabe, inclusive, que está tendo uma relação causal entre um e outro. Beleza, pessoal? Fez sentido para Qual vocês? que é, qual que é o pulo do gato aqui para chegar nesse quadro? Também, ainda né, não querendo entrar na discussão técnica, mas quando a gente vai descrever características de pessoas, enfim, a gente conseguiria descrever assim, várias características do ótimo gestor. E é muito fácil de se perder nisso. Então, se a gente pegasse só os gestores que estão naquele quadrante lá azulzinho que a gente mostrou antes e fosse descrever as características deles, a gente poderia fazer uma lista infinita aqui de 100 características. E muito possivelmente seria uma lista verdadeira. Qual que é o pulo do gato aqui? É você fazer uma comparação do ótimo gestor, o que está naquele extremo positivo, com o gestor que não é ótimo gestor. Você quer diferenciar esses dois. Então, um ponto fundamental nessa discussão é se perguntar quais são as características exclusivas ou quais são as características diferenciadoras dos ótimos gestores. Deixa eu dar um exemplo. Muito possivelmente no Google todos os gestores eles deviam falar inglês, tanto bons gestores quanto péssimos gestores. Só que falar inglês é uma característica de um ótimo gestor. Por que ela não está relacionada aqui? Ela não está relacionada aqui justamente porque essa é uma característica que existe no ótimo gestor, mas também existe no péssimo gestor. Essa característica não é capaz de diferenciar o ótimo gestor do péssimo gestor. Então, esse é um pulo do gato bastante grande nesse processo de análise aqui. A gente definiu lá atrás o que é o bom gestor e o que é o gestor ruim, e a gente começou a comparar características. Aí o pulo do gato para eu conseguir chegar no site correto é entender isso. Eu preciso identificar aquelas características que são diferentes no ótimo gestor do que são no péssimo gestor. Excelente ponto, Giovanni, excelente ponto. Porque às vezes você tem um cenário em que, por exemplo, uma coisa que seria fundamental para você ter um excelente gestor é ele ser dar feedback com frequência. Mas às vezes a sua cultura de feedback ela é tão forte que tanto o ruim quanto o bom são capazes de entregar feedback com a frequência necessária. Com os parâmetros que você Uhum. consegue enxergar, né? Você não consegue ter tanta clareza se ele é muito bom ou muito ruim de dar feedback, mas o que você tem dado é a frequência, e os dois dão na mesma frequência. Então, essa é uma característica que não vai te ajudar Uhum. a saber se é isso que está fazendo o líder ser bom ou ruim. Então, Uhum. acima de metrificar tudo que interessa, é ir atrás do que diferenciaria um do outro. Isso que o Giovanni trouxe. A gente se repete porque os É. conceitos não são tão triviais Ah, assim. tem a pergunta do Hugo aqui, que é como que a gente coleta essas características? E, assim, são diversas fontes mesmo, o ponto da Raíssa aqui é válido, é isso. Então, quando você tiver dados disponíveis de avaliação de desempenho, de pesquisa de clima, de feedback, de qualquer coisa legal, você trazer isso para essa discussão. Só que tem uma etapa, a gente nem buscou trazer isso aqui nessa apresentação, porque o objetivo era discutir o projeto em si. Mas depois a gente vai falar de um treinamento que a gente tem aberto, né, Raíssa, agora em dezembro, em que a gente entra muito nessa questão. Tem um aspecto fundamental que está bem no cerne de metodologia científica, que é a etapa de definição de hipóteses. Então, quando você vai pensar, poxa, o que diferencia o ótimo gestor do péssimo gestor? Você mesmo faz uma lista de hipóteses. Então, você pode hipotetizar que o ótimo gestor é aquele que tem um feedback por semana, todas as semanas com o liderado. É uma hipótese tua. Aí depois você vai lá e testa. Poxa, de fato, os gestores que são ótimos, eles têm pelo menos um feedback semanal com as pessoas, enquanto que os péssimos gestores não têm isso. E é fácil de você testar essa hipótese. Uma outra hipótese possível. O ótimo gestor, ele é um líder técnico, ou seja, ele entende muito do tema que é tratado dentro da área dele. Você também pode testar esse tipo de coisa. Saber se a pessoa, se o líder lá, ele vem de uma formação técnica naquela área que ele gerencia, ou se não, ele veio de uma formação que é mais de gestão, ou de gestão de pessoas, coisas do tipo. Você pode testar esse tipo de coisa. Então, respondendo objetivamente aqui, da onde que saem essas características? Você pode sim trazer todos os dados disponíveis, e é legal que você faça isso, mas você não deveria deixar de fazer uma lista de todas as hipóteses daquilo que você acha que pode influenciar uma ótima liderança e diferenciar de uma péssima liderança.
E esse achar aqui, né, do que você acha que pode diferenciar, não é achar com base em nada. Você deveria fazer uma pesquisa aqui, né? É a tua experiência do histórico de coisas que você já viu, de como que são ótimos gestores e péssimos gestores, de revisão de estudos acadêmicos, enfim, de troca de figurinha com colegas, com outras pessoas mais experientes. Então, tem uma série de formas de você relacionar os tópicos que são importantes de serem testados para você chegar nessa lista aqui de características que diferenciam ótimos gestores. Perfeito, perfeito. Daí, pessoal, a gente quer trazer para vocês um ponto muito importante aqui. Beleza, eles conduziram essa pesquisa, eles fizeram as hipóteses, eles coletaram dados e eles descobriram essas outras características que a gente mencionou no slide anterior, do que seriam esses oito gestores. E aí você pensa o seguinte, nossa, uma pesquisa tão bem conduzida como essa, um método tão fechadinho e organizado, poderia parar por aqui. Mas qual que é o ponto desse outro slide que eu quero passar aqui para vocês? De como que para eles também teve o desafio de fazer o bendito do storytelling com dados. Então, inclusive é daqui que nasce, se não me engano, o livro da Cole de Storytelling com Dados, que é o nome mais conhecido dessa área, né? Que qual é a questão? Mesmo você tendo seguido um método extremamente rígido, claro, eles ainda tiveram o desafio de para cada área transpor e passar a mensagem da importância daquilo que estava sendo dito. Então, eles fizeram a transformação desse conjunto de dados em informações, em evidências, né? Quantitativas, qualitativas, então eles iam mudando o discurso de acordo com o gestor que estava ouvindo, porque era necessário que as pessoas comprassem a ideia de que aquilo que eles estavam entregando tinha valor. Então, mesmo eles tendo feito uma coisa de excelência, era necessário que as pessoas também vissem isso como excelente, também entendessem isso como necessário. Por quê? Porque o próximo passo de quando você descobre quais são as outras 8 características dos melhores gestores é ou você adota uma medida dramática e demite os péssimos, ou você os treina, ou você faz alguma coisa com isso. Então, eles entraram nessa parte de mostrar os resultados concretos, mostrar o valor do que aqueles scores estavam dizendo, o que aquele resultado estava dizendo, mostrar, olha, você tem que ser um bom coach, você tem que saber se comunicar, você tem que conseguir alcançar todas essas coisas aqui. E o que eles fizeram? Facilitaram a vida desses gestores. Então, eles estruturaram coisas diferentes para resultados diferentes. O que eu quero dizer com isso? Então, se um gestor precisava comunicar melhor, eles tinham um tipo de treinamento. Se ele precisava ser um melhor coach, ele tinha outro tipo de treinamento. Então, para cada característica, foi desenhado um tipo de treinamento específico para esse resultado. E olha que interessante, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em como eu mostro o valor do treinamento e desenvolvimento. Poxa, se eu tenho clareza de que é fundamental que o sujeito tenha seja bom coach, suponhamos, aqui é um termo mais em inglês, né? Mas seja uma pessoa que sabe orientar uma pessoa, se eu tenho clareza de que bons coaches são gestores melhores que promovem engajamento e produtividade, na hora em que eu tenho essa clareza, o retorno do investimento, mesmo que subjetivo, associado a treinar esse time com um bom coach, é muito evidente. Vocês concordam comigo, pessoal? Aqui eu saio dessa zona turva qual é o valor de se treinar uma pessoa em determinado assunto. Então, existem coisas aqui que talvez não sejam passíveis de serem treinadas. É, não sei, mostrar interesse genuíno pelas pessoas e seu bem-estar. Não sei se isso é uma coisa passível de ser treinada ou se a pessoa tem Ser que ter. treinado não é mais genuíno. Eu acho que sim, deixa de ser genuíno na hora que você foi treinado nesse negócio, né? Mas assim, assumindo que essas coisas aqui são passíveis de serem treinadas por meio de um treinamento formal ou informal, eu tenho aqui uma medida objetiva do valor desse treinamento. Então, aqui eu tenho nesse outro slide que queria mostrar para vocês o valor de como a coisa se casa uma com a outra. Então, eles tiveram que ter o Raíssa, esforço. Pode falar. eu queria expandir esse negócio aqui. Pode É, ser coisa redonda. que volta e meia a gente cai nessa discussão, né? E é um erro que
é uma armadilha que vários RHs caem quando estão montando essa área de analytics, enfim, até áreas que já existem e tal. A gente fala bastante, né, com grandes empresas que têm áreas de people analytics de 30, 40, 50 pessoas e caem nesse tipo de problema. Vai lá e faz a tua análise, faz o negócio do Oxygen lá e tal, mostra os coeficientes de cada uma das características, o quanto que cada característica contribui para ser um ótimo gestor e pensa que esse empacotamento é o que vai vender o projeto. Não. O ponto aqui é, existe uma fase de análise em que você descobre coisas, e uma vez que você descobre coisas, você tem essa ideia, poxa, eu preciso promover isso do gestor ser coach, porque eu sei que ele sendo coach tem um impacto em ele gerar um time mais engajado e com maior produtividade. Eu sei que eu preciso desenvolver o gestor em ele não fazer microgerenciamento, porque eu sei que o efeito disso é o time altamente engajado e de alto resultado. O processo de análise te faz chegar nessa conclusão, mas não é o processo de análise que vai te ajudar a vender essa ideia. São duas coisas separadas. O processo de análise te ajuda, te faz chegar na conclusão que você tem que chegar. Só que você precisa criar uma outra coisa diferente, bolar uma outra estratégia para fazer com que as pessoas sejam convencidas de que esse é o caminho e facilitar traçarem esse caminho para chegar nesse objetivo que você precisa que as pessoas cheguem. Então aqui o desafio era legal, num primeiro momento eu cheguei na conclusão, eu, Google, né, cheguei na conclusão de quais são as 8 características que fazem do gestor um ótimo gestor. Agora eu vou ter um desafio que é bacana, como que todas as pessoas que não têm essas características aqui, como que eu faço com que elas tenham? E necessariamente eu quero treiná-las, eu não quero demitir todas e contratar novas. Então, se tem um desafio aqui, que você não vai vencer ele mostrando o teu resultado de análise com os coeficientes. Você precisa bolar uma estratégia para fazer com que esse pessoal se abrace nessa ideia. E um tema central nesse negócio é o storytelling com dados. Como que você conta essa história, como que você convence, como que você cria a narrativa, como que você cria a experiência para que as pessoas que precisam ser influenciadas efetivamente sejam influenciadas. Perfeito. Toda hora adequando o discurso, né? A Cole fala isso lá no livro dela de Storytelling com Dados sobre como que você tem que estar pensando o que que essa pessoa ganha com isso que eu estou oferecendo para ela ao contar esse resultado. E aí é óbvio que vão ter gestores que vão estar extremamente interessados nas nuances, nas medidas, vão te questionar ali na unha do que foi produzido, mas muitos estão interessados só no desfecho. E aí você tem que sempre fazer esse trabalho contínuo de adequação do discurso à audiência, né? O pessoal fala muito de storytelling com dado como se fosse uma coisa muito mágica de contar historinha. Não é contar historinha, né? É você realmente é, conseguir demonstrar o valor do que você está dizendo para quem você está dizendo. Isso é fundamental, gente. A gente não escuta nada. Vocês não estariam aqui se não se interessassem, né? Pessoal, e aí teve todo esse movimento, né, de treinamentos curtos, objetivos, baseados nos comportamentos identificados e baseado no perfil da gestão, né? A gestão dificilmente vai sentar 6, 12 horas seguidas para poder ser treinado em algum assunto. Até porque existe uma questão aqui que é a natureza do que precisa ser ensinado. Quando você fala de habilidades mais subjetivas, habilidades como inteligência emocional, capacidade de falar, conversação, coisas mais. Conversação é línguas, né? Mas persuasão, normalmente são de aprendizagem contínua, então faz mais sentido você ter micro treinamentos ao longo do tempo e a pessoa ir se desenvolvendo isso. E então tinha como grande alvo, no final das contas, transformar o papel do gestor de burocrata para coach de performance. E é uma mudança disruptiva, né? Você começa a realmente ver o valor desse pessoal aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Vou abrir aqui o chat. Tudo certo? Daí, como é que a gente faz para usar essa estratégia em contexto? Então, a gente foi aqui fazendo esse paralelo junto com vocês a todo momento, e eu queria mostrar para vocês um pequeno framework aqui de como que seria um pouco do passo a passo disso. É um framework mais resumido, mas com certeza vai ser bem útil para vocês. Então, a gente tem que começar com a pergunta certa, pessoal. Começar com a pergunta certa é ter muita clareza de qual é a pergunta que vai ser resolvida, de qual é o problema que precisa ser mapeado ou realmente solucionado, e esse é o alicerce do projeto. No treinamento,
aqui já comentando, né? A gente vai falar do treinamento que a gente vai entregar em dezembro. Eu não quero ficar falando de treinamento aqui, mas uma das coisas que eu ensino, na verdade, em todos os treinamentos, a gente sempre discute com o pessoal quanto tempo que demora em cada etapa de People Analytics, né? Então, quanto tempo demora para definir a pergunta, pegar todos os dados, organizar os dados, fazer a investigação dos padrões, rodar as análises estatísticas e fazer storytelling com dados. A gente sempre apresenta esse modelo e fala assim, e aí, pessoal, quanto tempo vocês acham que a gente demora em cada etapa? E dificilmente o pessoal acerta. Porque o que mais faz a gente gastar tempo é essa primeira etapa aqui. Qual é a pergunta certa? Qual é o problema de verdade? A clareza sobre onde a gente quer chegar e o que precisa realmente ser feito, né? Então, a gente já chegou aqui com vocês com a pergunta do Google, ela já era uma pergunta muito clara. Mas é muito raro a gente estar dando uma empresa, o Giovanni pode me complementar muito bem aqui, e o pessoal tem muita clareza do problema de negócio, tem muita clareza do que precisa ser resolvido e o que falta é o como. Na verdade, falta até a pergunta e depois a gente caminha. O como sai muito mais fácil quando a gente sabe qual é a pergunta de verdade. Isso. E voltando para esse caso específico da discussão do Oxygen do Google, esse negócio da pergunta certa passa necessariamente por a gente definir objetivamente as coisas. Então, aqui a pergunta certa do Google é: o que faz, quais são as características, né? O que faz de um gestor um ótimo gestor? Uma pergunta legítima, adequada e tal, porque, poxa, eles esperavam identificar isso justamente porque tem impacto nos times. E essa definição objetiva, né? O bom gestor é o gestor que consegue ter essa influência positiva no time, que é aumentar engajamento e aumentar a performance. Então, essa parte parece trivial, mas não é trivial. E a gente vê uma confusão gigantesca enquanto os RHs, enquanto as pessoas estão discutindo sobre os objetivos da análise, sobre os parâmetros da análise, de novo, análise sem entrar na coisa técnica aqui, objetivos da análise, parâmetros da análise, em termos da discussão de negócio mesmo. Então é muito comum o pessoal se perder ou negligenciar essa etapa. Trazer uma coisa assim, um pouquinho de fora aqui, que não trata desse projeto do Google, do Oxygen, mas para exemplificar o que é a pergunta certa. A gente está num projeto de consultoria agora, que a gente começou a discutir com a empresa sobre de recrutamento e seleção. E essa empresa ela queria metrificar os processos seletivos, porque tem vários times diferentes que fazem processo de recrutamento e seleção. Eles querem metrificar e estabelecer metas para isso. Ou seja, eu quero que todos os times eles tenham ótimas contratações. Eles precisam fazer muito bem esse processo de recrutamento e seleção para contratar ótimas pessoas. É uma pergunta, é um tópico legítimo, mas é algo que não está objetivamente definido ainda. O que é uma ótima contratação? O que é um ótimo processo de recrutamento e seleção? Eu consigo extrair daqui dois fatores chaves. Um primeiro é o tempo de contratação. Um ótimo processo seletivo deveria ser um processo seletivo que não é infinito. Do tipo, vagou uma cadeira e essa posição é essencial para minha operação, eu não posso ficar com ela vaga, e aí vai lá o meu processo seletivo e demora 8 meses para preencher. Então, o simples fato desse processo seletivo deixar a minha cadeira vaga por 8 meses, isso pode representar algo que não é bom. Então, o primeiro parâmetro para que o processo seletivo seja bom ele tem que ser feito num tempo razoável. Um segundo parâmetro é a pessoa que eu contratei é uma pessoa que consegue desempenhar muito bem as atividades para as quais ela foi contratada. Eu já tenho dois parâmetros aqui, objetivos, que definem a qualidade do processo seletivo. Ele foi feito num tempo que é adequado e ele foi capaz de trazer uma pessoa adequada para desempenhar aquelas funções. Tudo isso está contido nessa pergunta aqui, nesse primeiro trecho, né, nesse primeiro segmento desse framework que a gente trouxe, que é começar com a pergunta certa, começar com a definição objetiva das coisas que a gente quer investigar. Perfeito, Giovanni. Pessoal, e o segundo passo, depois que você tem muita clareza sobre isso, vai ser vocês pegar os dados disponíveis e escutar as pessoas. E aqui eu quero chamar especial atenção para escutar as pessoas. A gente vê muitas vezes os times falhando em escutar as pessoas, buscando só nos dados que estão disponíveis
as respostas para os problemas. Isso é muito importante ser ressaltado. Olha só, a gente não começou com quais dados eu tenho disponíveis. A gente começou com qual é a pergunta que eu quero responder. Por que isso? Porque a coisa mais importante eu acho que eu vou dizer no dia de hoje, nem tudo que importa está registrado nos dados. Nem tudo que importa está registrado. E se nem tudo que importa está registrado, se eu caço nos dados respostas para as perguntas e não ouço as pessoas em paralelo, eu perco muita informação. Porque, afinal de contas, o que eu quero é resolver um problema de negócio. E na maioria das vezes, a gente coleta e registra dados e transforma eles em indicadores, ou porque toda empresa faz esses indicadores, ou porque foi conveniente em algum momento coletar uma pesquisa com esse assunto. A maioria das coisas que importam, eu diria, que a maioria das coisas que importam não estão registradas. Então, quando você começa pela pergunta certa, o movimento natural muitas vezes é perceber que você precisa coletar dados sobre o problema. A gente entra em consultoria e muitas das vezes a gente segue com a construção da pesquisa para resolver o problema, com grupos focais para identificar aquilo que não está registrado em nenhum lugar. Então, quando a gente coloca Uhum. que use os dados disponíveis, mas também escute as pessoas, é porque existe esse critério todo, essa questão toda. E ainda existe outra questão. É muito comum os dados estarem desatualizados, desorganizados, enfim. Complementa a sua visão de dado com escutar as pessoas. Isso é fundamental. É, citando o cara que agora eu sei o nome, porque já citei sem saber o nome, John Le Carré, a mesa de um escritório, ou enfim, a cadeira de um escritório é um lugar arriscado para você ter uma visão de mundo. Na consultoria, a gente faz isso em todos os projetos necessariamente. Mais do que olhar para os dados que a gente recebe do processo, a gente vai para campo para entender a situação da perspectiva de quem está vivendo aquilo. Então, todo projeto tem sim essa etapa de conversar, entender, fazer grupo focal, fazer entrevista, né, ter uma imersão naquele fenômeno, em como a coisa está acontecendo, porque isso traz contexto para análise. Você fazer análise só com base no que você recebe no Excel ou consegue extrair de sistema, óbvio, não tem como fugir disso. A análise passa por análise de dados, mas ficar limitado a isso é uma ótima forma de cair num viés de seleção. Uma visão fragmentada da realidade, uma visão parcial, né, Giovanni? Pessoal, Isso. e aí sim a gente vai para cruzar os dados e investigar os padrões. Aí sim a gente vai para explorar relações. E é aqui que a gente descobre o que realmente diferencia, né, no caso aqui do nosso dilema, os bons líderes dos líderes ruins. E aqui a gente pode Uhum. seguir com qualquer estratégia analítica que te interesse, diferenciar boas contratações de Uhum. contratações ruins, diferenciar N coisas que interessem aí no seu Então, perfil. esse é um padrão de análise, né? É um padrão de análise, é uma abordagem possível quando você está investigando. De novo, só retomando o ponto que eu falei antes, você poderia muito bem pegar só o grupo de ótimos líderes e listar todos os atributos que eles têm. Só que isso não garante que são essas as características que fazem desses líderes ótimos líderes. Qual que é o pulo do gato da perspectiva de análise? É trazer, sim, as características dos ótimos líderes, trazer as características dos líderes que não são tão bons assim e entender quais são as características exclusivas dos líderes que estão fazendo diferença. Como eu disse antes, ambos os líderes aqui, os bons e os ruins, muito possivelmente no Google eles falavam inglês. Será que inglês é a característica que faz com que eles sejam ótimos líderes? Se fosse, eu deveria ter essa característica concentrada em ótimos líderes e não aparecendo em péssimos líderes. Não é muito possivelmente o que acontecia. Tanto bons líderes quanto péssimos líderes tinham essa característica que era falar inglês. Trazendo um pouco da brasa para nossa sardinha, esse é o tipo de coisa que a gente discute no nosso treinamento, de qual que é a estratégia que a gente coloca para funcionar para fazer esse tipo de análise. Exato. Exato, pessoal. E aí tem que fazer o storytelling com dados, né? Esse foi um ponto que a gente trouxe bastante foco aqui ao longo do nosso papo, que o resultado da análise tem que ter valor para a pessoa que entende o resultado. Se você não entende uma coisa, como é que você valoriza isso, né? E entender passa por vários níveis de esse entendimento. Às vezes o que a pessoa precisa é de um entendimento superficial, às vezes ela vai precisar de um entendimento no detalhe de como é que foi construído e confirmado para que ela confie no resultado.
E tá tudo bem, cada um entende de um jeito e precisa de uma estratégia diferente para esse storytelling acontecer. Mas ele não pode ser deixado de lado, porque é por meio dele que os dados e os resultados vão gerar transformação no contexto real das pessoas, né? É por ele que a gente devolve. E aí, só um último paralelo aqui, né? Muitas vezes o pessoal conduz pesquisa e tem a grande expectativa de ter uma grande. E se questiona muito, né? Eu faço uma pesquisa e eu me questiono muito porque as pessoas não respondem às pesquisas, porque as pessoas não valorizam as pesquisas. E aqui está uma questão importante, né? Muitas vezes o que falta nessa história toda é essa construção de um storytelling para quem participou das pesquisas também. A gente não está falando aqui só de devolver para o gestor o resultado. Nesse cenário aqui a gente falou muito disso, mas eu queria ressaltar esse outro lado. As pessoas têm boa vontade e desejo de responder da forma mais verídica possível pesquisas que elas entendem o valor daquilo. Então, storytelling aqui é para a autogestão, mas também é para quem participa desse processo todo e tem a boa vontade de gastar o tempo dela fazendo respondendo aqueles questionários, né? Pessoal, dito isso, a gente tem, enfim, duas formas de ajudar vocês. Nós temos treinamentos e nós temos consultoria. Giovanni participou aqui contando como que a gente trabalha em consultoria, deu para vocês terem uma boa ideia. A gente está ali todo o tempo resolvendo problemas de negócio que envolvem pessoas. Em treinamentos, a gente tem os treinamentos tanto em company quanto treinamentos gravados. E a gente está com uma turma aberta para o treinamento e não atualizou para o treinamento de tomada de decisão com base em dados. Eu quero convidar todos vocês que ainda não fizeram esse treinamento. Eu sei que a gente tem alguns ex-alunos aqui com a gente que gostam muito de continuar nos acompanhando. A gente vai entregar esse treinamento agora nos dias 3, 8 e 10 de dezembro, para fechar o ano aí com chave de ouro. É um treinamento voltado para tomada de decisão com base em dados. A gente trabalha 4 cases. A gente trabalha esses cases que vocês estão vendo aí na tela, de saída de funcionários, engajamento, satisfação, recrutamento de seleção, avaliação de desempenho e o workforce planning. Mas o que interessa aqui não é os cases, pessoal, é como se toma decisão com base em dados usando diferentes panos de fundo. Então a gente trabalha aí 4 dias intensos. Não tenho expectativa de um treinamento mole, fácil. É para vocês ficarem aqui grudadinhos comigo, tentando aprender esse negócio que é muito desafiador, mas também é muito diferencial. A gente é diariamente perguntado em treinamento e consultoria sobre como fazer as pessoas usarem dados para tomar decisão, e esse é um treinamento voltado para isso. Intensivo, e sem pré-requisito. Então, se você, não domino nada de dados, não tenho letramento, essa aqui é a hora, esse é o momento, esse é o treinamento. Então, a gente trabalha como que a gente guia a utilização de dados para gerar solução, quais as melhores formas de fazer levantamento de dados, como que cruza informação de processos aparentemente distintos, como que a gente usa dados do negócio para realmente fazer um planejamento estratégico. É, o pessoal está agradecendo aqui no chat, eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Por favor, nos procurem pelo LinkedIn, Raíssa Damasceno, que eu passo todas essas informações. E para esse pessoal que estava aqui hoje, a gente mantém o desconto que estava só até o dia 2. Então, dia 11/11, nossa micro Black Friday aqui, dia de Black Friday, para o pessoal que está interessado em tomar decisão com base em dados e ano que vem tá aí com diferencial na carreira. Pessoal, 10 vezes de 195. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, a Ana já está inscrita, maravilhosa, adiantadíssima. Isso mesmo. Prazer ter você lá, Ana. Vamos juntas. Pessoal, é um treinamento que fica gravado por 6 meses, disponível na nossa plataforma. Vocês podem tirar dúvida 24 horas por dia, inclusive me aproveitem tirando todas as dúvidas. Me chama pelo LinkedIn, Thiago, Raíssa Damasceno. Me adiciona lá, só puxar a conversa que eu envio para você todos os documentos, toda a descrição. Vou colocar a descrição toda aqui no chat também, para facilitar a vida. Mas, por favor, por que que eu tô falando para falar comigo? Porque é muito comum o pessoal ter alguma dúvida, querer saber alguma questão, às vezes pede algum pacote para a empresa toda, e a gente vai se falando, a gente dá um jeitinho, resolve e entrega esse treinamento para vocês da melhor maneira Volta, possível. a Raíssa, lá no slide do contato, que lá tem o nosso site, que é um canal
também de nos Perfeito. acessar e o e-mail. Perfeito, pessoal. E Perfeito, óbvio, né? A Giovanni. gente fala do nosso treinamento aqui, Deixa eu... mas a gente fala do nosso treinamento, mas a ideia é que a gente continue fazendo, e a gente tem feito isso há um tempo, né? Do webinar. É, Então, o pessoal que está no primeiro aqui, esse não é o primeiro. A gente faz isso há algum tempo e a ideia é que a gente continue fazendo isso. O objetivo do webinar é continuar compartilhando conhecimento que seja útil, continuar sendo um canal aqui de troca, de eventualmente vocês aprenderem alguma coisa com projetos que a gente já fez, com coisas que a gente ensina nos treinamentos. Óbvio que a gente não vai refazer o treinamento aqui, mas a gente toca nesses tópicos que são importantes e que são temas que a gente investiga, se aprofunda muito mais nos treinamentos que a gente tem. perfeito, Giovanni. Eu coloquei tanto o nosso site quanto o e-mail da Numera aqui no chat. E vou colocar o meu LinkedIn também, porque assim facilita a vida, não tem ninguém tem que me procurar. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu colocar aqui meu link do LinkedIn. Tá aqui no chat também, pessoal. Por favor, toda e qualquer dúvida, falem comigo. Vamos trocar. Veja comigo, Raíssa, eu tô com dúvida se esse é o meu momento de fazer o treinamento. A gente conversa, a gente pensa juntos, eu te ajudo a pensar, dou dica de livros, caso ainda não seja o seu momento. O Hugo aqui tá pedindo um treinamento específico do projeto Oxigênio e Evasão. Hugo, se eu fosse conseguir fazer todos os pedidos de treinamento que eu recebo diariamente, eu precisava virar cinco. Mas essa Mas é o uma de folga. evasão é um tema desse, né? Evasão é um dos Ah, tópicos que a sim. gente trata no Tá. de tomada de decisão com base em dados. Muito bem lembrado, a memória do Giovanni está melhor do que a minha, que sou a professora. Pessoal, o primeiro dia do treinamento é pura evasão. A gente explica direitinho como é que faz a evasão. Nos procure, Tiago, vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer atender vocês. E para quem não está interessado em nada disso agora, vejo vocês nos próximos webinários. A gente vai lançar a programação para o ano que vem e vamos ter o webinário o dia inteiro, não, mas o ano todo. Legal, gente. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Bora. Até Beijo, mais. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.